Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito. Eu sou Adriel, sou o diretor de Comunicações e Eventos Científicos do Centro, sou doutorando em Neurociências e hoje tenho o prazer de receber para uma conversa conosco a Aline Ciroto, que é sócia educadora e consultora de desenvolvimento humano e organizacional da Nortus, administradora de empresas pela PUC Campinas, co-MBAs pela Fundação Getúlio Vargas, Uninter e Franklin Covey. Atualmente está cursando uma pós-graduação em neurociência aplicada à produtividade e performance pela PUC. Atua já há mais de 20 anos apoiando pessoas, lideranças, equipes e organizações em seus processos de crescimento que conciliam desenvolvimento humano e produtividade sustentável. Ao longo de sua trajetória, já acompanhou individualmente mais de 2.000 profissionais e é coautora dos livros Mudança de Carreira e Que Nem Pipoca, Histórias que Transformam Histórias. Obras que expressam sua convicção de que pessoas desenvolvidas constroem organizações mais conscientes, diversas e preparadas para o futuro. O tema do seminário de hoje será a dimensão humana da produtividade. E para conduzir esse seminário, nós temos conosco a nossa querida Miriam Coldrin, que possui também uma ampla formação acadêmica. Atualmente doutorando em neurociências, graduada em filosofia, com mestrado e doutorado em educação e especialização em pedagogia empresarial. Com mais de 25 anos de experiência na modificação de sistemas comportamentais e 15 anos em desenvolvimento organizacional, atua como conferencista e já assessorou mais de 9.000 pessoas em países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Ela também possui formação em diversas áreas relacionadas à liderança, desenvolvimento humano, aconselhamento e biologia cultural. Aline e Miriam, sejam muito bem-vindas ao nosso seminário de hoje. Muito grata, Adriel, muito grata, querida Aline, por ter aceitado o convite de estar aqui. Agradecer também ao CEPA por abrir esse espaço, né, de podermos levar para a comunidade do Centro de Pesquisa esse tipo de assunto que a gente considera tão relevante, né, para o desenvolvimento das pessoas, das organizações. E também, com certeza, a Aline vai trazer aqui uma perspectiva do quanto isso vai impactar também na sociedade, na comunidade, né, e a gente que trabalha e trata tanto na Nortus de desenvolvimento e evolução humana. Então, muito grata mesmo, Adriel, por também estar aqui conduzindo, né, e agradecer a ti, em nome do CEPA, por abrir esse espaço para a gente poder conversar sobre esse tema. Muito obrigado. Querida Aline, quer trazer alguma coisa antes da gente começar? Eu quero agradecer a oportunidade também. A Miriam é uma pessoa muito especial na minha trajetória, na minha vida. Nós nos conectamos há alguns anos atrás e é uma pessoa que me desperta todos os dias um aprender e um querer aprender e mergulhar cada vez mais nesse tema que a gente vai falar. Então, é um tema muito abrangente, a gente poderia ficar muitos e muitos dias aqui falando sobre ele, né? Mas também uma grande responsabilidade nossa de despertar um ver e um pensar diferente nas pessoas, nas organizações, assim como a Miriam falou, nas comunidades, porque quando a gente fala desse tema, né, produtividade, liderança, é algo que conecta todos nós. Então, eu quero agradecer a oportunidade desse espaço. Maravilha, obrigado, eu que agradeço. Miriam, quando chega então, fique à vontade. Muito bem, então nós vamos, nesse tempo que a gente tem agora, a Aline tem uma bagagem muito grande, tanto de estudos, pesquisas, quanto prática, né? Uma pessoa que aplica na prática aquilo que ela conhece, que ela entende, né? E então nós vamos ter aqui um momento muito rico com uma pessoa que é coerente naquilo que ela vai trazer para a gente. Então a gente vai perceber aqui uma dimensão a dimensão humana na produtividade realmente na prática, porque a Aline, ela tem essa condição de nos trazer esse conteúdo nesse formato, né, com coerência, vamos dizer assim. E, querida Aline, então, começando, eu quero te fazer uma pergunta, assim. Vamos começar com algumas perspectivas de fundamentos, assim, e até filosofia sobre esse tema, tá?
o que tu diria como que tu define uma pessoa produtiva, mas sem usar métricas tradicionais, com relação à entrega, assim, né? Porque a gente tem muitas métricas, né, para dizer se uma pessoa é produtiva ou não, lá no dia a dia corporativo. Mas como é que tu definirias uma pessoa produtiva sem usar essas métricas? E essa pergunta é muito importante, né? Porque eu acho que é ela que situa o que a gente entende por produtividade. E a gente vê esse conceito, é muito interessante, porque principalmente quando eu estou na sala de aula, eu começo com essa pergunta, né? Como que a gente define produtividade? E vem muito da era industrial, vem muito do que a gente tem, de fato, como definição de produtividade, como fazer sempre mais. E aí, sem a gente usar as métricas, a gente vem aprendendo que produtividade não é medir a quantidade das tarefas, né, que as pessoas têm a condição de realizar, nem a velocidade, a agilidade que elas têm em produzir. Mas, ao longo de toda essa minha trajetória com produtividade, eu definiria que a condição da pessoa ser produtiva é o tanto que ela consegue transformar aquilo que realmente importa para ela em realização. E é sem ela perder a capacidade dela continuar realizando cada vez mais. Então, quando a gente pensa nessa produtividade sem a métrica, o quanto mais o ser humano se desenvolve, quanto mais ele consegue compreender a complexidade dos contextos com os quais ele interage, mais ele tem a condição de expressar a potência que ele tem em realizar. Né? Eu e a Miriam, a gente conversa muito sobre esse tema, como que a gente consegue medir a capacidade do ser humano em produzir. Porque quando a gente olha para isso, a gente vê que cada pessoa tem uma condição totalmente diferente uma das outras, mas uma coisa é comum: o quanto mais ela conhece, o quanto mais ela vive do contexto que ela interage, o quanto mais ela tem a condição de conjugar os elementos, né, as informações necessárias para fazer a leitura desse contexto, ela vai colocar a capacidade que ela tem em ação e cada dia melhor. Então, sem a gente usar qualquer métrica, eu entendo que é essa relação do nosso desenvolvimento, a nossa complexidade, mas nos contextos que a gente interage. Tu trouxesse um elemento que o contexto tradicional corporativo, ele associa produtividade muito com o que tu trouxesse ali na tua fala anterior, que é fazer mais, né? A pessoa que faz mais, a pessoa que consegue fazer mais de suas entregas, mas sem essas outras dimensões que tu falaste, né? O contexto tradicional, ele associa um pouco, talvez muito, que produtividade esteja relacionada a esse ponto, e isso me remete um pouco à questão de como, nas eras ali anteriores, né, ainda talvez a gente muito influenciado hoje por essa perspectiva do humano-máquina, né, aquele que produz mais, a máquina que produz mais. E isso me traz a próxima pergunta para ti, que é na tua trajetória, querida Aline, na tua carreira toda, né? Na tua jovem e intensa carreira, né? Vamos trazer esse aspecto, porque a gente fala de um jeito que parece que tu já estás há 70 anos, assim, na carreira, mas é uma juventude muito intensa, né, profissional. Nessa tua carreira, nesse tempo, quando que tu percebeste que esse modelo, né, esse modelo mais tradicional de produtividade, de olhar o ser humano como aquele que só produz, faz mais, quando que tu percebeste que esse modelo, assim, poderia estar já meio quebrado? Em que momento foi, assim, que tu teve essa percepção? Eu sempre tive essa inquietação. E eu sempre tive essa inquietação, assim, quando isso ficou muito claro, foi mergulhando mesmo e vivendo mais a realidade das lideranças, né? Porque como você trouxe, né, Miriam, só para situar um pouco, essa trajetória, essa inquietação, ela já acontecia quando eu era líder.
quando eu era gestora de times e de equipes, onde eu tinha times muito grandes, muito diversos, mas que eu olhava para isso e eu falava, por que será que essa pessoa tem uma condição totalmente diferente da outra? O quanto que essa pessoa consegue entregar de complexidade para o que ela faz, não ritmo, né? Não só quantidade. E as outras pessoas... E aí, na hora que eu olhava para tudo isso, e ao mesmo tempo vivia uma realidade onde as organizações estão definindo metas, estão definindo quantidade que as pessoas precisam produzir, isso para mim não encaixava, porque não é sobre colocar mais num espaço curto de tempo, porque isso também a gente sabe que não evolui as organizações. Então eu acho que o momento exato que, para mim, expandiu que isso não funcionaria, é quando, por mais que as pessoas estivessem fazendo mais, entregando 100%, 110% das metas, as organizações não estavam crescendo. Elas não estavam se desenvolvendo e elas não estavam se complexificando. Elas poderiam até estar gerando mais resultado financeiro, mas era por curto espaço de tempo. Voltava a oscilar e aí a cobrança maior por esse modelo de produtividade, de fazer o esforço cada vez mais. Aí, quando eu vim para Nortus e eu comecei a, de fato, estar em sala de aula, lidar com as necessidades dessa liderança, aqui foi aonde encaixou. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Então, se a gente for pensar na minha trajetória, essa inquietação, ela sempre aconteceu. Mas o expandir dessa consciência e essa materialização, ela aconteceu na hora que eu estava dentro da sala de aula, no contato, de fato, com essa liderança. E aí, o que eu encontrei, né? Eu encontrei pessoas muito comprometidas, porque não é sobre esforço. A liderança produz muito, a liderança faz muito, ela se esforça bastante. Não é sobre isso, eles são muito comprometidos, são muito inteligentes, têm uma condição muito complexa de trabalhar. Só que o porquê que, mesmo assim, a gente continuava vivendo, trabalhando mais, mas nunca sendo suficiente. Então, essa relação, quando a gente fala desse modelo que não funciona mais, é aqui que a gente começa a perceber que, se o problema não é falta de dedicação, a gente precisa melhorar o modelo. Como que a gente começa a valorizar as entregas e o desenvolvimento humano além da disponibilidade, né? Eu escuto muito em sala de aula, eu tenho que ser o último a sair, porque se a alta gestão perceber que eu saio às 6 horas, é que eu não estou comprometido, é que eu não estou trabalhando tanto, que eu não estou entregando, mas não, é sobre esse equilíbrio da vida integral, porque a gente também sabe que não tem mais separação vida pessoal, vida profissional, né? Hoje eu não sei aonde acaba a Aline na Nortus e a Aline na minha vida. A Aline é a Aline Nortus, e a minha vida é a Nortus. Então, essa relação, ela também traz um pouquinho mais de complexidade para essa tua pergunta, querida Miriam, que é o seguinte: o quanto a gente também ainda vive dentro das organizações espaços onde as pessoas precisam fazer essa separação. Elas precisam colocar uma roupa diferente. E uma roupa que eu estou querendo dizer é uma máscara, um véu para, no profissional, eu tenho que me comportar, né, me portar nesse espaço de uma determinada forma. Sem a gente conseguir entender que quanto mais integral as pessoas forem, mais segurança psicológica, mais elas vão se expressar, mais elas vão ser o potencial que elas podem ser, mais elas vão contribuir, e mais elas vão estar aprendendo e fazendo com que o sistema aprenda também. É claro, existem as políticas, existem ali os rituais, as redes de segurança do que precisa estar acontecendo nesse sistema, mas na hora que a gente conseguir incluir esse ser humano integral, aí, de fato, eu acredito que a gente vai, esse meu despertar vai acontecer e a gente vai ver isso acontecendo dentro das organizações. Então, eu acho que seria isso. Agora tu abriste aqui uma outra dimensão, né, da produtividade que está envolvida, assim, que tem a ver também com o valor
qual é o valor da empresa para a sociedade, né? Qual é o valor social dessa empresa, no sentido de que toda empresa, mesmo com fins lucrativos, ela tem uma responsabilidade social, vamos dizer assim, né? Ela precisa entregar algo para a sociedade. E o que tu estás trazendo, eu também escuto assim, é como se as empresas precisassem agora estar revisitando o que para elas era este valor que elas têm para a sociedade, né? Porque implica agora que as pessoas precisam ser vistas com esse olhar mais integral que tu estás dizendo, né? Porque também tem aí toda uma questão de, hoje, por exemplo, né, saúde mental, saúde emocional, esgotamento, até tenho uma pergunta para ti mais na sequência aí sobre isso, mas é como se o mundo corporativo está precisando se revisitar, né? Revisitar o conceito de produtividade, revisitar o conceito de efetividade. E aí isso é uma mudança cultural também, né? Então, tem toda uma dimensão aqui que tu trouxeste, querida Aline, que implica também numa mudança cultural, né? Que as empresas vão precisar rever a forma como eu fazia. Será que continuará servindo? E aí também as novas gerações já dizendo assim, repense isso, né? Repense esse formato, repense, porque não é bem assim. Hoje eu, como profissional, talvez não valorize tanto o ambiente que foi criado, né? As novas gerações estão buscando mostrar isso por meio da forma como elas olham para o trabalho, né? Então tem realmente essa tua perspectiva que tu traz, de que a gente precisa olhar para as pessoas como integrais, pode ser um grande caminho aí para responder todas essas novas necessidades que a sociedade está trazendo, que as gerações estão trazendo, né? E vai requerer dos líderes, das lideranças, uma abertura talvez maior para se questionar, né? Questionar o modelo anterior que trouxe até aqui. E isso me faz, dentro do que tu está trazendo, porque a gente começa a lidar assim. Eu vou te trazer a próxima pergunta desse bloco aqui mais filosófico, vamos dizer assim, né? É importante que as pessoas, que os profissionais produzam, né? Façam as suas entregas. Isso é importante, porque senão como a empresa vai continuar, né? Então essa produtividade aqui da entrega precisa se manter. Mas como fazer com que o valor do ser humano, dentro desse contexto que está mudando, né, que vem mudando já há um tempo, mas agora está mais escancarada a necessidade da mudança, como fazer com que o valor do indivíduo, da pessoa, não fique só naquilo que ela entrega? Como que a gente pode olhar, sabe? Como é que uma empresa pode dizer assim, ó, essa pessoa aqui, o valor dela não é só o que ela entrega. O que está implicado, assim? Onde que a empresa poderia ver valor nas pessoas, além dos profissionais, além do que entregam? O que tu diria, querida Aline? E eu acho que essa pergunta, ela também nos leva para uma das conversas, eu acho que mais importante, e vou usar o importante não para dar um peso, mas de significado para o que a gente precisa pensar, que a gente precisa dialogar, que a gente precisa colocar no centro da mesa, sabe, querida Miriam? Porque durante muito tempo a gente aprendeu a associar que o valor pessoal das pessoas está relacionado ao quanto que ela tem a condição de produzir, o quanto que ela tem a condição de entregar, né? E quando a gente está entregando muito, a gente também sente que a gente é muito bom. Como isso é muito cultural, né? Isso vem de fato dessa essência da medição do valor do ser humano, nós também aprendemos a medir o nosso valor pelo quanto de condição ou pela quantidade do que eu tenho produzido. E até porque as estruturas que a gente vive são recompensadas por isso. E a gente não está falando isso só dentro das organizações, a gente está falando isso dentro das famílias, a gente está falando isso dentro da relação social no geral.
Quanto mais a gente contribui e entrega, mais valor a gente tem. A gente é lembrado por isso, normalmente, pelas pessoas, né? A gente é recompensado. Dentro das organizações, a gente está falando que a gente tem mérito, a gente tem remuneração, a gente tem ascensão na carreira. Na família, a gente tem mais espaço. Com os amigos, a gente está mais presente, né? Na espiritualidade, para as comunidades que a gente faz parte, isso também é valor do quanto que eu tenho de tempo para doar ou para produzir. Só que daí, quando a gente entrega menos, a gente também sente como se a gente estivesse falhando. Então, uma perspectiva é a gente começar a olhar, de fato, para o desenvolvimento humano. Como que o desenvolvimento humano mostra essa perspectiva? Porque o nosso valor, ele não muda porque a gente atravessa um momento difícil, ou porque a gente está diminuindo a quantidade do que a gente entrega, porque a gente está aprendendo algo novo, ou porque a gente está vivendo alguma adversidade na nossa vida, né? Eu tenho visto muito essa relação acontecer na assessoria com a alta gestão das organizações. Quando a gente escuta das áreas de pessoas e cultura, trazendo para nós, a gente precisa ter uma forma de medir a produtividade diferente para a média gestão da alta gestão, porque a gente percebe que a alta gestão, a produtividade oscila muito, e a gente não consegue medir o porquê que essa produtividade oscila. E aí eu acho que responde isso, porque a gente não desvincula o valor do ser humano à quantidade do que ela entrega. Quando a gente muda essa complexidade do que eu lido, porque não dá para a gente pensar na complexidade da alta gestão de uma organização e a complexidade da média gestão. É por isso que a gente divide essa governança dessa forma. Quando a gente está olhando para isso, eu não posso medir a quantidade. Eu tenho que medir o quanto, de fato, essa pessoa tem a condição de complexificar o sistema, o quanto ela se desenvolve, e aí esse valor dela continua lá. Então, o desempenho, vamos dizer assim, ele pode oscilar, mas o valor do ser humano, ele não está oscilando, pelo contrário, ele está se desenvolvendo. Ele está se auto-organizando, ele está aprendendo algo novo. Então, o que realmente importa é a gente conseguir desenvolver a capacidade da gente compreender tanto as oscilações, aprender com elas e como que a gente encontra uma nova forma de se organizar dentro desse contexto, né? E aí, quando a gente faz essa separação, né, querida Miriam, a produtividade, ela deixa de ser uma cobrança, ela permanece a ser uma consequência natural do nosso desenvolvimento. Então, são coisas que não dá para a gente separar, mas também não dá para a gente comparar. Eu acho que eu consegui trazer um pouco do que eu penso sobre isso. E, Adriel, quer trazer? Eu ia fazer só um comentário, isso tem muito a ver também com a teoria da autodeterminação, né? Esse cenário que daí tu vai, que são aquelas 3 necessidades básicas, né, que é a autonomia, o vínculo e a competência, né? Então, quando a pessoa não consegue entregar, que ela realmente, né, sabe que consegue entregar, ela acaba se auto-julgando, né, nesse sentido. Sempre, né, Adriel? E aí eu costumo dizer que isso vai minando a autoestima, a autoconfiança, vai abrindo os espaços para a gente precisar mais do externo, porque daí a gente precisa que o externo dê esse feedback para nós. Eu preciso saber em que momento que eu tô, como que o outro está me vendo. E aí a gente, sem perceber, a gente cria um desgaste tão desnecessário nessas relações, que isso vai prejudicando cada vez mais o quê? A condição dessa pessoa produzir ser o potencial que ela pode. Então, é um paradoxo, né? A gente vai diminuindo a nossa produtividade ao invés de aumentar a produtividade. É muito complexo, mas ele não é uma forma, eu costumo dizer assim, não existe uma ferramenta que a gente tem que preencher para isso. A gente precisa desenvolver uma mentalidade de olhar para isso. É a forma de ver e a forma de pensar diferente sobre isso, né? E o que tu trouxesse, querida Aline, a gente estava falando aqui de valor, né? De como olhar para as pessoas sem ver o valor dessas pessoas somente naquilo que elas entregam. Tudo que tu trouxesse me remete muito
também, tá? Eu escutei também que os líderes, seja a alta gestão, quanto a média gestão, precisarão aprender a ver este outro valor, né? A entender esse outro valor. Não só aquilo que a pessoa entrega, mas todo esse contexto que tu estás trazendo, né? O quanto há valor nesse contexto todo e o quanto, por exemplo, uma pessoa que ela é não só eficaz, mas também eficiente, né? O quanto ela tem um aprimoramento no seu como ela faz, o quanto isso tem um valor gigante nas entregas, porque isso faz com que uma produtividade seja perene a mais longo prazo, por exemplo, com uma qualidade, né? Sem impactar na saúde, sem impactar na comunicação, sem impactar no clima organizacional, porque são todos os custos invisíveis que existem dentro de uma organização e que pesam muito no final do mês, né? E que ainda não são percebidos, talvez. Então, eu escutei também quando tu falas, por último, tu trouxeste essa questão da mentalidade, o quanto realmente enxergar esse valor nessa completude precisará realmente uma mudança de mentalidade na liderança, acho que em toda a organização, de uma forma geral, né? E ver que isso aumenta cada vez mais a responsabilidade, né, Miriam? Ela não reduz a responsabilidade. Então, vamos pensar que acolher, compreender que isso realmente existe e é real e impacta, não quer dizer a gente diminuir a responsabilidade. É como nós, liderança, a gente olha para isso e começa a criar as condições para que as pessoas consigam responder aos desafios, mas de uma forma mais saudável e sustentável. Porque a efetividade, ela só está aqui, né? Ela só Sim, existe aqui. sim. E essa nossa conversa agora me puxa para o nosso próximo bloco de perguntas, que ele está conectado a equilíbrio e prática, tá? A gente está falando que o mundo corporativo, obviamente, precisa das entregas, precisa que essas entregas sejam cada vez mais saudáveis. E isso significa que esse saudável não é só melhorar o resultado financeiro, né, a rentabilidade, lucro lá no final das contas, mas também que as pessoas, ao produzirem, elas se mantenham saudáveis, né? Ou ainda melhor, que elas conquistassem mais saúde integral na perspectiva emocional, mental e saúde física. Diante disso, o que tu traria de como agora, e aí entendendo que precisaria nessa talvez transformação na mentalidade, né, da liderança, como que a liderança pode, eu vou usar a palavra entre aspas, cobrar resultados sem fazer com que as pessoas entrem na faixa do esgotamento, que é algo que hoje impacta muito a perspectiva da saúde das pessoas. Existem dados, né, de que muitas pessoas se afastam do trabalho por causa desse esgotamento. Então, como, ao mesmo tempo que a empresa precisa do resultado, uma dica, o que é que os líderes poderiam fazer para cobrar esses resultados, mas sem fazer com que as pessoas, as suas equipes, cruzem para o espaço do esgotamento? Tem alguma coisa que tu poderias trazer sobre isso? Eu confesso que eu espero que essa nossa conversa tenha uma abrangência de que a gente comece a despertar essa relação, e que muitas pessoas consigam ter acesso e despertar pelo menos o pensar, né? Porque vamos olhar para as organizações, né, Miriam, mas o que a gente vê acontecendo? De que a alta performance sustentável, ela depende também da qualidade desse sistema.
E aqui o sistema que eu estou falando é onde as pessoas estão inseridas, né? Nas organizações e tal, os sistemas onde elas convivem. Mas aqui vamos olhar para as organizações e não da exaustão das pessoas. Então, conectando um pouquinho de tudo que a gente já falou, quando a gente está fazendo essa relação, eu começo com uma reflexão assim na sala de aula. Então, se produtividade é isso, o que muda na hora que eu coloco esse alto com L? O que é a alta performance, o alto desempenho, a alta produtividade? E é muito comum as pessoas responderem que é o fazer além, é o entregar além. Então, quando você usou bem, entre aspas, esse cobrar, é porque a gente percebe que é para esse lugar que as pessoas vão, ao invés de fato, a gente conseguir criar essa estrutura para que as pessoas possam fazer mais, mas elas só conseguirão fazer mais se elas conseguirem lidar com maior complexidade, porque a gente sabe que quanto mais complexidade a gente lida, mais ágil eu sou na realização, no meu fazer. Então, a alta performance, esse resultado, ele vai ser o produto do como que eu estou construindo esse caminho. E aí, o porquê que a gente está vivendo, né, essa linha do esgotamento? Porque a gente não está conseguindo encontrar o equilíbrio ou como a gente faz isso na prática. Então, eu acredito muito que quando a gente faz essa pergunta para nós, ela traz uma falsa escolha de que... Você ia falar alguma coisa? Acho que fez um ruído aqui para mim, eu achei que era. Na minha experiência, a gente teria que fazer uma separação em relação a isso. O cuidar das pessoas, mas também o entregar os resultados, né? Na Nortus, como que a gente trabalha isso? Que nós precisamos estar continuamente atualizando a nossa estrutura organizacional e a gente precisa estar atualizando as nossas estruturas técnicas e comportamentais das pessoas. Então, essas coisas, primeiro, elas andam juntas. A gente até usa uma pergunta: diante de qualquer problema que você estiver vivendo, isso é estrutura ou isso é pessoas? Se for estrutura, o que a gente precisa incluir nesse sistema? É processo, é procedimento, é tecnologia? O que a gente precisa incluir da estrutura para criar as condições para quê? Se for pessoas, qual que é o plano de desenvolvimento? É técnico ou comportamental? Qual é o plano de ação que a gente segue, né? E aí, quando a gente fala desse esgotamento, os nossos resultados, eles são consistentes, eles são consequência de o quanto que as pessoas conseguem sustentar a sua capacidade de pensar, de decidir, de se complexificar, de aprender e de colaborar ao longo do tempo. Então, se aqui, quando um líder, ele precisa recorrer continuamente às urgências, o medo dele e o excesso de cobrança ao redor por resultado, normalmente ele vai ser maior. Só que daí, quando ele for maior, ele revela o quê para as pessoas? Que existe algo no sistema que ainda precisa ser organizado. Dentro dessa estrutura que ainda precisa convidar as pessoas a viver de uma forma mais fluida, mais próspera para isso, né? A gente também tem uma frase na Nortus que a gente usa muito, que é ser duro com os problemas, suave com as pessoas. Então, volta de novo para essas três estruturas. O que acontece, que eu vejo acontecendo, é uma perspectiva minha, de que a gente ultrapassa essa linha do esgotamento, é porque quando nós temos um problema a ser resolvido dentro do sistema, a gente busca culpado, ao invés da gente focar na solução, a gente julga isso. Então, para mim, a maior dica que a gente poderia, para essa liderança, para essas estruturas, vamos primeiro olhar para o que precisa ser feito, qual é a necessidade desse sistema. Então, vamos resolver esse problema. E aí, o que desdobra disso? É desenvolvimento. É desenvolvimento das pessoas, é desenvolvimento dessa estrutura, porque se a liderança ela criar, né, se a gente conseguir ter existente uma direção clara, se a gente conseguir organizar as prioridades, de fato, do que precisa ser feito, onde estão os nossos direcionadores estratégicos, e ter um processo de desenvolvimento de pessoas, a gente constrói um ambiente onde é possível a gente entregar os resultados sem comprometer a saúde das pessoas. Porque quando a gente está falando desse esgotamento, né, Miriam, ele nasce do quê? As pesquisas e os estudos, principalmente por
pela perspectiva do burnout, tem trazido muito de que não é a sobrecarga, ele não nasce apenas do excesso de trabalho, ele nasce da combinação entre o excesso de demanda, a falta de clareza, a perda de autonomia, a ausência de reconhecimento em um contexto que impede as pessoas de se auto-organizarem. Né? Então, a gente fala muito da autogestão, da condição de ajudar essas pessoas a se autogerirem, e eu entendo, quando eu olho para esse sistema dentro das empresas, eu entendo da onde essa liderança cobra cada vez mais e gera esse esgotamento, porque como as pessoas, elas lidam no dia a dia, a maior parte delas, com uma baixa complexidade, elas também não auxiliam essa liderança a tomar as decisões que precisam, a identificar esses caminhos necessários. E aí isso vira um esgotamento, porque ficam essas duas forças tentando resolver ou entregar os resultados necessários para ser sustentáveis, e a última coisa que a gente vai olhar é para a saúde. Então a gente equilibra, mas quando a gente está falando desse esgotamento, o quanto a gente consegue sustentar isso. E o que tu estás trazendo também, o quanto tem de uma perspectiva, porque eu vou puxar agora, daqui a pouco aqui, na sequência, para a gente conversar um pouquinho na perspectiva mais cerebral, assim, né, mais da perspectiva um pouquinho, algumas coisinhas ali da neurociência, para a gente entender essa perspectiva do cérebro cansado e do cérebro descansado, né, e qual é a relação que existe com relação à capacidade de inovação, que é muito importante dentro da perspectiva do produtivo e do trabalho, né, cada vez mais. O quanto tem aí também, escutando, do modelo atual para olhar para a produtividade, né, das lideranças que olham para a produtividade, o quanto tem redes mielinizadas, né, redes neurais mielinizadas, e quando toda essa dimensão, quando tu foste começar a responder essa questão, tu disseste assim, eu espero que muitas pessoas escutem para que iniciem uma forma, pelo menos, de mudar a forma de pensar, né, inicialmente. Por quê? Porque requer muita dedicação mesmo para o cérebro, para ele refazer uma rede neural, né? Porque é tão fácil usar o antigo, né? O caminho antigo para resolver as coisas. E o convite do que a gente está conversando aqui, e o que tu trouxesse antes, que a gente estava conversando, né? Uma mudança da mentalidade, é uma mudança de redes neurais, né? É uma mudança na minha composição, assim, de toda a forma como eu enxergo as coisas, isso está conectado com redes neurais. Então, o quanto as pessoas e as empresas podem ler como um esforço precisar fazer isso, né? Pensar desse jeito, pensar de um jeito diferente. E o quanto requer mesmo que as etapas sejam respeitadas. Então, termos um resultado à frente, onde as pessoas produzam sem esgotamento, requer diversas etapas anteriores. Pessoas ali mais conscientes dentro das empresas, e que significa pessoas com a condição de realmente se dedicarem a construir caminhos mentais diferentes, né? E isso, querida Aline, me remete aqui, porque eu te escutando me trouxe já um pouco a próxima questão que eu queria te perguntar, né? Se tu enxergas que existe algum mito, assim, com relação ao bem-estar hoje, nesse contexto tradicional, tu diria que tem algum mito que as pessoas cultivam, mas é um mito de bem-estar nesse nosso contexto agora? Tipo, porque é mito no sentido de as pessoas identificam como bem-estar ou cultivam como bem-estar, mas que na realidade atrapalha a produtividade. Sim. Tu tem alguma coisa que tu poderia trazer como mito? Na minha perspectiva, Miriam, o maior mito é imaginar que bem-estar ele significa trabalhar sem pressão. É o produzir sem pressão, sem conflito, sem desafios. E na verdade, é totalmente diferente, né? Porque se o nosso cérebro ele gosta de desafio, só que ele quer poupar energia.
ao mesmo tempo, né? Só que nos momentos, eu costumo brincar assim, ó, com as empresas, quando eu escuto, eu vou para um modelo organizacional onde não tem metas, porque eu não aguento mais viver sobre essa pressão, sobre esse excesso de esforço, né? E que agora eu quero ter mais qualidade de vida. E aí, de repente, passa alguns meses, essas pessoas estão lá e falam assim, era uma ilusão. E é uma ilusão, porque os sistemas eles estão cada vez mais se complexificando. Então, não quer dizer que bem-estar significa viver sem pressão, porque o desenvolvimento humano, ele segue a lei da natureza, a gente vai estar sempre se desenvolvendo, então a gente vai estar sempre buscando ainda não tenho esse sabor, né? E aí eu vou ter que desenvolver esse saber, como que a gente lida com isso? Aqui, quando a gente está falando, querida Miriam, desse bem-estar, a gente está falando de como que a gente enfrenta desafios que são compatíveis com a capacidade que a gente tem de aprender. Eu vou tá sendo desafiada cada vez mais. Então, a pressão, ela vai existir. É o como eu consigo viver me recuperando disso. O bem-estar e essa fluidez, ele está aqui. Como que eu, Aline, tenho a condição de me recuperar. Eu sei que a gente está entrando um pouquinho numa outra pergunta, mas o bem-estar, ele está aqui. Ele não está não ter pressão, não ter desafio, não ter conflito. Ele vai existir cada vez mais. Ontem eu estava brincando, antes de ontem, né, que a gente estava conversando, eu estava brincando com você, falando assim, quem que quis mudar esse conteúdo todo, criar esse desafio para quê? Já estava tão fechadinho esse conteúdo dentro de mim, por que a gente quer inovar? Mas é porque o bem-estar está aqui. A gente precisa desse desafio, a gente precisa estar continuamente nos desenvolvendo para a gente ter bem-estar. E aí não é a falta ou a ausência de desafio que vai me levar para esse bem-estar. Então, acho que o maior mito é a gente enxergar isso dessa forma. Eu vou fazer uma mistura agora com relação ao que seria o nosso próximo bloco, porque a gente acabou, de alguma forma, sintetizando. Na tua fala, tu trouxesse várias informações já que ajudam, né? O próximo bloco de questões que eu queria te trazer, que está conectado aos desafios, né? E também a isso que tu trouxesse, o que é o bem-estar, né? O bem-estar. E pode ser, como tu trouxesse como mito, né? Não, que o mito é eu vou conseguir produzir muito bem sem nada de pressão, né? E isso conectado àquela produção de estresse saudável. Talvez a gente faça uma leitura de que bem-estar significa zero estresse. Eu tenho que estar zerada de estresse, né? E a gente sabe que o nosso sistema, ele precisa de um nível de estresse. Ele não pode ultrapassar o nível de estresse, né? Ele não pode ultrapassar ali vamos lá em direção ao destresse, né? Que é aquele excesso que vai te causar um esgotamento, mas ele precisa de um nível de estresse saudável, né? E as pessoas talvez possam confundir esse bem-estar, como tu trouxesse, né? Pela perspectiva do mito, de que zero estresse, né? Zero pressão é onde eu vou me sentir melhor. E aí me puxa, eu vou fazer agora um compêndio desse nosso próximo bloco, querida Aline. E isso também está conectado, que quando as pessoas têm esse mito de que não, eu preciso estar totalmente descansado, né? O quanto isso pode impactar naquele, eu vou usar a palavra também entre aspas, aquele ócio criativo, que é aquele espaço de descanso que a gente precisa ter para que o nosso cérebro, de fato, se torne ali mais produtivo, né? E o quanto isso hoje no mundo corporativo pode ser confundido, talvez, com preguiça, com, nossa, a pessoa não faz, né, o que ela precisa fazer. Então, como que e o quanto isso, por exemplo, e aí também a questão da gente ter clareza das nossas medidas, no sentido assim, poxa,
eu não posso fazer além do que eu estou fazendo, né? Qual é a minha medida? Porque isso aqui está me levando para um esgotamento. Então, como a gente olhar para isso tudo, nessa perspectiva dessas medidas, tá? Dessa medida nossa, eu preciso desse momento, vou pensar assim, repouso, que seria esse ócio criativo, a coisa do saber a medida do eu talvez ter que dizer não, né? O que tu poderia trazer, assim, misturando esses aspectos todos, desse saudável com relação às medidas na produtividade, sabe? Porque tem o cérebro, que ele precisa de uma certa medida de descanso para que ele se torne mais produtivo, mas não um descanso muito grande, porque senão ele entra na perspectiva desse mito que tu trouxeste, né? A gente está cada vez mais hiperconectado com muitas informações, e isso demanda muita energia também da gente, né, cerebral, mentalmente. Então, como que a gente pode ir implementando essas medidas num contexto tradicional, que é aquele do bora lá produzir, bora lá produzir, bora lá produzir, né? O que tu traria, assim, dessa mistura toda aqui? É uma mistura bem boa. Vamos lá. A primeira coisa, antes de eu entrar de fato na resposta, a gente vê muita coisa acontecendo hoje, né? Uma mistura muito grande de interpretações em relação ao o que é estimular esse ócio criativo, o que é estimular essa recuperação, né, necessária para não chegar nesse esgotamento. Qual é a linha tênue entre esse estresse saudável de gerar o cortisol e aí o esgotamento de levar as pessoas para a exaustão, mas elas terem o estresse necessário para impulsionar elas para também se movimentar e não viver nessa inércia, porque senão não há desenvolvimento do sistema, né? E a outra coisa, a gente vê acontecendo o seguinte, como a gente ainda não tem a exata medida em relação a isso, e não tem livro, não tem estudo, a gente ainda não tem a exata medida disso. Por quê? Porque isso ainda exige muito da análise do contexto, né? E eu costumo usar uma frase nos módulos, nos treinamentos, que é, quando a gente está falando de produtividade, gestão do tempo, gestão da energia, gestão da nossa atenção, não se compare ao outro colega, se compare a você de ontem, porque para nós, cada um tem uma medida muito diferente em relação a isso. O que é a minha medida do ócio criativo ou a minha necessidade de recuperação é totalmente diferente para o Adriel, é totalmente diferente para a Miriam. Então, a primeira coisa, a gente precisa se conhecer nesses contextos, a gente precisa conhecer muito do nosso funcionamento como ser humano, nosso funcionamento individual, o que a minha fisiologia precisa, né, para essa recuperação. E aí, entrando um pouquinho nessa mistura toda, né, Miriam, a gente vive, você falou, esse bombardeio de informações, a gente está cada vez mais conectados, e a gente vive numa cultura que ela valoriza a ocupação permanente. Ser produtiva é ter uma agenda super ocupada, não ter tempo, não ter condição, não ter espaço para esse respiro. E isso é algo que a gente precisa mudar. A gente precisa incluir coisas, porque parece que a gente está sempre respondendo mensagem, participando de reunião, resolvendo problema, e que isso é ser muito produtivo, mas a gente sabe que o funcionamento humano, ele não acompanha essa lógica. A gente precisa desses espaços, né? Como seres vivos, a gente precisa o quê? A gente precisa de ritmo, que cada um vai ter o seu, mas a gente precisa alternar isso a momentos de ação, reflexão, aprendizagem e recuperação. E o Daniel Kahneman traz muito bem isso para nós no Rápido e Devagar, duas formas de pensar em relação ao sistema S1, sistema S2, o quanto que a gente consegue equilibrar as nossas atividades no dia a dia entre atividades automáticas que gasta realmente, que poupa mais energia, porque a gente já teve 10 mil horas, né, caminhos neurais, mielinização desse caminho, e o quanto que de fato a gente precisa do S2, que vamos gastar mais energia, mas
para tomadas de decisões mais complexas, mais críticas, mais analíticas. Então, se isso tudo está acontecendo, hoje a gente não está apenas trabalhando muito, a gente está sendo estimulados o tempo todo a cada vez mais. Então, quando a gente está trabalhando, a gente continua consumindo muita informação, respondendo a todas essas notificações, mas o resultado do cérebro cansado, com essa dificuldade de aprofundar em pensamento, o que ele impede? A nossa condição de fazer novas conexões e de inovar. Não tem desenvolvimento aqui, né? Eu brinco na sala que a gente vive muito mais daí um adestramento. As pessoas fazem por medo do que elas fazem pela condição que elas têm de colocar, de fato, esse potencial delas em ato. Então, se o nosso cérebro está cansado, ele não vai ter condições necessárias para aprofundar esse pensamento. Aí, quando a gente fala do ócio criativo, ele não é, aqui também é um mito que a gente precisa desmistificar. Ele não é simplesmente a gente não fazer nada, né? É como que a gente cria esses espaços conscientes aqui para o nosso sistema conseguir se organizar. Quando a gente entende isso, a gente percebe que descansar não é interromper a nossa produtividade, a nossa realização. Ela é preservar. Eu costumo dizer que é o quanto que a gente protege e preserva dessa capacidade da gente continuar contribuindo. Então, querida Miriam, para algumas pessoas, esse ócio criativo, ele pode acontecer num banho, ele pode acontecer em espaços curtos de tempo. Então, existem muitas coisas, escutar música, âncoras, mas a gente precisa desse espaço criativo, porque as pessoas acham que o ócio criativo é simplesmente eu sentar e falar, não vou pensar em nada. Não é sobre isso, não é isso que recupera, né? E que tem pessoas que vão precisar de 5 minutos, tem pessoas que vão precisar de 1 hora e meia, meio período, vai depender muito da realização que essa pessoa tem e o quanto que ela já... É que daí é uma junção de tudo, né? É biopsicossocial. Não adianta a pessoa querer ter ócio criativo se ela não cuida da hidratação dela, se ela não cuida de boas noites de sono, da alimentação, se ela não pratica atividade física. Parece que recomendaçõezinhas chatas, mas a gente sabe e entende, hoje a neurociência tem trazido muito isso para nós, o quanto que esse equilíbrio ele é importante. Não adianta eu querer ter foco ou ócio criativo, também ser muito produtiva, se eu não consigo recuperar ou organizar o meu sistema endócrino para isso. Tudo isso está envolvido no ócio criativo. E vai ter pessoas que nunca vão conseguir. E não vão conseguir por quê? Porque não conseguem sair dessa cultura. Sim. Sim. E isso me remeteu a uma das tuas primeiras ideias aqui, que tu trouxeste pra gente, né? Lá na primeira resposta, eu acho que quando tu trouxeste a perspectiva a uma pessoa produtiva, né? O quanto ela consegue colocar a sua potência, expressar a sua potência naquilo que ela está fazendo, e o quanto isso que tu está trazendo agora, tu estás trazendo agora, é a construção do ambiente para que essa potência possa vir à tona, né? Como as coisas estão conectadas, assim, e a importância de olhar essa integralidade que tu também convidaste a gente pensar, né, o que é essa produtividade integral, né, que tu estavas falando mais acima. E agora eu quero puxar o nosso último bloco, né, que ele vai falar um pouquinho sobre futuro e transformação. São 3 questões, e a primeira delas é algo que já deu aqui uma grande... já foi tratado com bastante intensidade, agora mais recentemente, agora está diminuindo um pouquinho, que é a perspectiva da IA, né, da inteligência artificial, assumindo muitas tarefas, assim, produtivas, né, e com a possibilidade de assumir mais a produtividade. O que tu dirias, querida Aline, que será um ser humano produtivo a partir de agora, então, né? E muitas das coisas, assim, que a gente considerava, estava na produção das pessoas, agora pode ser repassado, né, para a inteligência artificial e outras tecnologias que podem vir a surgir. Mas o que será, então, um ser humano produtivo daqui para frente? Acho que essa é a
pergunta e a resposta de milhões, né? Usando os memezinhos que a gente vê. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vem para auxiliar a gente em muitas coisas, né? Mas ela também vem para dificultar muitas coisas no dia a dia, principalmente quando a gente fala da liderança e da gestão. Então, a primeira coisa, a gente precisa, e é por isso que está crescendo cada vez mais, os comitês de IAs, né, os colegiados, os grupos de trabalho, os estudos, as organizações desenvolvendo as IAs internas, para quê? Para que a gente consiga utilizar e ganhar essa inteligência produtiva, mas para o que de fato seria a repetição, para que de fato tiraria as tarefas operacionais dos times, para que a gente consiga liberar mais tempo justamente para essa complexidade, para desenvolver esse pensar das pessoas, elas pensarem mais, né? A gente está sendo cada vez mais estimulados a colocar nossa atenção em vídeos curtos de 30, 40 segundos. Eu brinco de assiste 5 vídeos de 40 segundos e me fala o que você aprendeu no primeiro. Tenta lembrar o que foi o primeiro vídeo. E é sem julgamento de valor. Só é a gente começar a trazer para as pessoas, de fato, aonde que está a riqueza disso. Então, eu acredito que sim, querida Miriam, que a gente está vivendo uma mudança muito importante na forma com que a gente entende a nossa efetividade, a nossa condição de realização com a vinda das inteligências artificiais, né? Porque durante o que a gente já falou, durante muito tempo, a gente valorizou a repetição, o controle das informações, essa execução operacional. Nós fomos valorizados por isso. Muitos de nós fomos premiados, recompensados, promovidos dentro das organizações por isso. E aí chega a inteligência artificial e ela diz assim, então agora eu vou fazer com que cada pessoa faça melhor do que cada inteligência faça melhor do que as pessoas teriam a condição de fazer. Então isso significa que o nosso diferencial, ele deixa de ser, como seres humanos, fazer mais tarefas e ele passa a fazer aquilo que vai continuar sendo essencial do ser humano e essencial para os negócios, para não, vão acabar muitos dos trabalhos, vão acabar a forma, mas também vão nascer muitas outras, também vão ser necessários para o mundo que a gente vai estar vivendo. Então, quando a gente está falando dessa capacidade, por exemplo, o que eu, Aline, acredito que não será substituído, a capacidade de fazer boas perguntas, a capacidade da gente integrar diferentes perspectivas, né? Essa diversidade, de fato, essa inclusão na tomada de decisão, a construção dessas relações de maior confiança, esses espaços mais seguros para as pessoas serem quem elas de fato são, com, de novo, o potencial que elas podem incluir. Então, gerando cada vez mais significado das pessoas quererem aprender, mas elas quererem aprender a partir da condição que elas têm de discernir. E eu acho que é isso aqui que a gente precisa, como líderes, colocar energia. E o operacional, que pode, de fato, ser automatizado, vamos usar as inteligências que estão disponíveis para isso, vai poupar muitas horas de trabalho das pessoas. E aí a gente começa falando para elas o que precisa ser descontinuado na sua vida para que você possa incluir mais coisas na sua agenda, mas mais coisas na sua agenda que vai gerar o valor para esse crescimento, não operacional mais. Então, não sei se eu consegui juntar do que você estava pensando, mas é onde eu enxergo que está a nossa grande riqueza com as inteligências artificiais. As próximas 2 perguntas são... A próxima pergunta também talvez seja de milhões, assim, querida Aline. Vamos ver. Para uma empresa que quer mudar, ela está escutando a gente aqui e ela já começou a pensar assim, nossa, eu tenho essa cultura de resultado a qualquer custo. E ela pergunta assim, qual é a primeira coisa que eu deveria fazer, para mudar essa cultura de resultado a qualquer custo para uma produtividade mais saudável? Qual é a primeira coisa que eu precisaria fazer?
que tu nos diria? O que tu diria para essas empresas? Primeira coisa, que cultura não muda pelo discurso, né? A cultura, ela muda pelas experiências que as pessoas vivem todos os dias. Então, a primeira coisa seria a gente, se a empresa ela vive essa cultura de permanentemente estar no desespero, ela revela para esse sistema que tudo virou urgente, que tudo é prioridade, de que a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo. Então, precisa parar tudo e falar qual é a direção, aonde a gente precisa chegar, aonde esse sistema precisa estar para evoluir, para se desenvolver. A partir dessa reconstrução, o primeiro passo muito claro de para onde nós estamos indo. Aí a gente começa a construir o caminho com as pessoas, e aí a gente começa a mudar a direção, a cultura, né? Porque quando as pessoas elas conseguem entender o porquê que elas estão ali, o que realmente importa, elas vão conseguir tomar as melhores decisões. Ela vai priorizar a energia dela, ela vai utilizar a maior inteligência dela para solucionar a complexidade de aonde a gente quer ir. E também não adianta a gente também só querer ir, ter uma direção para manter o sistema. A gente também precisa ter uma direção que faça com que esse sistema evolua. Não dá para ser só o que a Aline quer. Essa direção, ela precisa nos convidar a dar esse passo além. E aí, se depois da gente ter uma direção muito clara, as pessoas compreendendo qual é o papel delas ali, o porquê que eu existo nesse sistema, qual que é a minha maior contribuição, aí a gente começa, então, quais comportamentos que a gente precisa ver acontecendo? Como que a gente cultiva? Quais são os rituais que a gente precisa colocar nesse sistema, incluir no dia a dia dessas pessoas? Como que a gente melhora a qualidade e a efetividade das reuniões que a gente participa? Como que a gente se prepara mais para isso? Como que a gente ajuda essas pessoas a utilizarem os recursos que esse sistema tem? Porque a cultura é o que a gente vê acontecendo, né? É aquilo que a gente cultiva e que a gente fortalece todos os dias. Começaríamos por aí, querida Miriam. Escuto que, então, como um primeiro passo, seria olhar a cultura que eu tenho, olhar a cultura que precisaria estar acontecendo para que uma produtividade saudável realmente aconteça. E aí tu já trouxe na tua fala aí implícito, bora traçar um plano de ação estruturado, considerando todas essas camadas para que a gente possa fazer isso acontecer. E querida Aline, para finalizar, se tu dissesse assim, ó, eu posso escolher deixar um legado para a sociedade com relação ao entendimento da produtividade, a como a sociedade vai entender produtividade. Se tu pudesse deixar uma herança, assim, algo que tu entende, se a sociedade entendesse tal coisa, se a sociedade aqui, eu quero dizer, mundo corporativo, nós de uma forma em geral, no nosso dia a dia, o que seria? Para mim seria de que, conectando o nosso tema, né? Durante muito tempo, a gente procurou ensinar as pessoas a produzirem cada vez mais. E de que talvez agora a gente esteja num momento que seja a hora da gente criar as condições para que as pessoas possam se desenvolver genuinamente. Cada ser humano já carrega o teu potencial, né? Cada um tem o teu papel dentro de cada sistema que você está inserido, ou como líderes, ou como educadores, como pesquisadores, dentro dessa organização, dentro da sociedade, a gente cria esses contextos que permita com que os potenciais das pessoas encontrem o espaço delas de se desenvolver. E tem muitos sistemas para a gente se acoplar, mas aonde o meu sistema flui,
aonde essa pessoa encontra sentido para a vida dela, ela encontra relações saudáveis, ela encontra um ambiente que favorece o desenvolvimento, e que isso vai sim se reorganizando com a complexidade da vida, mas que o importante é que tudo sempre vai mudar, mas aprender continuamente com isso vai gerar cada vez mais forma de equilíbrio para a nossa vida. Então, eu acredito que o verdadeiro papel nosso, como líderes, como educadores, dentro das organizações e dentro das nossas vidas, não é a gente extrair mais produtividade das pessoas, é a gente criar as condições para cada um ser o ser humano mais potente que ele pode ser, porque quando isso acontece, a produtividade ela para de ser um objetivo e ela passa a ser um produto, ela é a consequência natural do desenvolvimento humano. Eu acho que é isso que eu sinto e vivo em mim. Muito grata, querida Aline, pelo teu tempo, muito grata pela bondade de trazer toda essa bagagem em pouco tempo, né? E que a gente possa, que as pessoas, realmente as empresas possam, no seu tempo, né? Mas possam ir incorporando toda essa perspectiva de produtividade, né? Nesse formato mais integral. Então, muito grata por ter aceitado o convite. Adriel, muito grata mais uma vez. A ti aqui e também ao CEPA. E que essa fala, esse momento se estenda, possa se estender para muitas e muitas pessoas. Eu que agradeço a oportunidade. E é o que nós, incansavelmente, buscamos, né, querida Miriam? É isso mesmo. Muito obrigado para vocês duas, Aline, Miriam, que conduziu tão bem o seminário aí, né? As perguntas interessantíssimas, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui do meu lado também matutando, né? Como isso poderia realmente ser aplicado e trazer realmente um resultado positivo não só para a empresa em si, mas para as pessoas que trabalham nessa empresa, né? Muito interessante isso e muito obrigado para vocês duas mais uma vez. Em nome do CEPAR, eu agradeço por esse momento tão lúcido, né? De tanto conhecimento que a gente que vai possibilitar levar para as pessoas. Nós que agradecemos. Muito grata. Certo, obrigado. Tchau, tchau para vocês. Uma excelente semana.